Oi gente, bem-vindos de volta ao canal, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Antes de mais nada, queria falar que o roteiro desse vídeo foi tirado de alguns sites, então se tiver alguma coisa errada, vocês me desculpem. Eu já tinha ouvido falar sobre esse caso há um bom tempo, mas recentemente ele passou a ser bem comentado na internet, já que as pessoas começaram a fazer ligações desse caso com o personagem novo, que apareceu em Stranger Things, o Ed, no caso. E realmente o personagem foi baseado em um caso real, que é o caso que eu vou contar para vocês aqui hoje. No dia 5 de maio de 1993, 3 garotos de 8 anos foram dados como desaparecidos em West Memphis, no Arkansas. Eles eram Steve Brandt, Michael Moore e Christopher Byers. O pai adotivo de Byers, John Mark Byers, foi o primeiro a informar a polícia sobre o desaparecimento. A polícia fez uma busca em Robin Hood Hills, onde supostamente os meninos tinham sido vistos pela última vez, mas eles acabaram não encontrando nada. E no dia seguinte, um dos policiais viu um tênis de uma criança boiando em um pequeno rio da cidade. Foi justamente nesse local onde os corpos dos meninos foram encontrados. Os corpos dos meninos estavam nus e tinham os pulsos amarrados nos tornozelos com os cadarços dos seus próprios tênis. As roupas dos meninos foram encontradas ali perto, viradas do avesso, e as cuecas de 2 deles nunca foram encontradas. Além disso, os corpos estavam machucados. Brandt tinha marcas de mordidas na testa e Byers tinha sido castrado. Teorias posteriores dizem que isso pode ter sido resultado de ataques de animais ocorridos depois da morte. Inicialmente, a polícia suspeitou que os meninos tivessem sido estuprados, mas testes feitos depois provaram que isso nunca aconteceu, embora tenham encontrado resquícios de esperma em uma calça encontrada no local do crime. Em exames posteriores também provaram que Byers tinha Ritalina no organismo, o que seria normal, já que o garoto usava desse medicamento para tratar um transtorno de hiperatividade. Mas segundo o pai adotivo dele, é muito provável que Byers não tenha tomado seu remédio naquele dia. Uma investigação sobre o caso foi iniciada e quase no mesmo instante, um boato sobre o crime começou a se espalhar pela cidade, onde foram apontados 3 possíveis culpados. O boato que começou a se espalhar rapidamente na cidade, então, é de que 3 adolescentes, Damien Echols, Jesse Miskeller e Jason Baldwin, eram os responsáveis pelo crime. E não demorou muito para que a polícia chegasse até eles. E a gente sabe que espalhar boatos ou fake news é uma coisa muito séria, podendo acontecer tragédias diante dessas desinformações. Inclusive, tem outro caso que eu pretendo trazer para vocês, que trata exatamente sobre esse assunto, mas vamos voltar para o caso. Apesar de não existir nenhuma evidência física contra os 3, eles foram levados para prestar um depoimento, sem qualquer supervisão de um adulto. Dos 3 adolescentes, o único que era maior de idade era o Jesse. No seu depoimento para a polícia, ele diz ter testemunhado Damien e Jason assassinarem os 3 garotos. O fato do crime ter sido extremamente cruel já deixou todos da cidade alarmados e, para piorar a situação de alguma forma para as pessoas, havia a aparência de que o crime era na verdade ritualístico, o que causou um alvoroço ainda maior na cidade. West Memphis é uma pequena cidade no Arkansas que faz parte do Cinturão da Bíblia. E caso você não saiba, o Cinturão da Bíblia é o nome dado a uma parte dos Estados Unidos onde a prática da religião protestante faz parte da cultura local. E nessa região, a prática protestante é extremamente conservadora. E com todos esses boatos e especulações sendo espalhados, a família dos garotos e os moradores da região começaram a pressionar a polícia para que o caso fosse solucionado o mais rápido possível. Com os boatos sobre os 3 adolescentes sendo espalhados, um dentre os 3 garotos foi quem recebeu mais destaque por diversos motivos. Damien Echols era um adolescente de 18 anos que andava sempre de preto. Ele tinha interesse pelo oculto, gostava de livros de terror e de heavy metal. Em outras palavras, Damien era um adolescente como qualquer outro que ainda estava procurando a sua identidade. Mas o fato dele ser diferente foi o suficiente para que passasse a ser citado como o principal suspeito do caso, dando início a uma verdadeira caça às bruxas.
Damien era de fato um cara diferente dos demais, e o fato dele ser um tanto quanto prepotente não ajudava em nada a melhorar a sua fama na cidade. Mas não existe qualquer comprovação de que ele tenha alguma vez participado de algum ritual como foi alegado na época. E a ideia de que ele e os amigos teriam assassinado os meninos inspirado pelas músicas de heavy metal que escutavam, que algumas vezes tratavam de temas obscuros, era completamente absurda para qualquer pessoa que não vive em uma cidadezinha conservadora e extremamente religiosa no interior dos Estados Unidos. Mas não era dessa forma que os moradores da cidade viam as coisas. E lembra que eu falei para vocês sobre o Jesse ter dito que viu seus 2 amigos assassinando os 3 meninos como parte de um ritual? Então, a partir dessa confissão do Jesse, ele e os amigos foram condenados sem provas. O Jesse foi condenado à prisão perpétua e a mais 2 sentenças de 20 anos. O Jason foi sentenciado à prisão perpétua, mas o Damien foi sentenciado à morte em um julgamento que já estava decidido desde o primeiro dia qual seria a sentença dos garotos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu entre o desaparecimento dos meninos e o momento em que seus corpos foram encontrados, assim como também não se sabe quem foi o culpado até hoje. O fato é que as pessoas da cidade já de imediato apontaram os 3 adolescentes como sendo os culpados, porque já viam os 3 com maus olhos, antes mesmo do crime, já que eles tinham um estilo bem diferente que não se encaixava aos valores daquela cidadezinha, o que hoje soa bem hipócrita, já que muito provavelmente o culpado pelo crime poderia ser uma pessoa vista com bons olhos por todos, o típico modelo a ser seguido, o exemplo para a sociedade. Alguns anos depois do fechamento do caso e da condenação dos 3 adolescentes, a HBO lançou 3 documentários falando sobre o caso, chamado Paradise Lost, o que fez com que o caso ganhasse mais notoriedade, onde algumas celebridades vieram a público dar apoio aos 3 adolescentes, fazendo com que o caso fosse reaberto. Com o caso aberto, foram destacados diversos fatos que inocentavam os 3 adolescentes, entre eles o fato de que a polícia não guardou provas importantes de maneira adequada, e de que muitos detalhes do crime, como as mordidas na testa de Brent, sequer foram mencionadas na autópsia, e também o fato de que Jesse teria um QI muito abaixo do normal, fazendo com que ele tivesse sido facilmente intimidado e praticamente induzido a confessar o crime. A polícia também não relacionou o aparecimento de um homem negro que parecia fora de si e coberto de sangue em um restaurante local no dia do assassinato dos garotos. O homem se esfregou contra a parede do banheiro feminino em uma tentativa de se limpar. Também ignoraram outro fato que aconteceu naquela época, de que outros 2 adolescentes, Chris Morgan e Brian Holland, simplesmente desapareceram de West Memphis 4 dias depois que os corpos foram encontrados. Os 2 já tiveram passagem pela polícia anteriormente relacionada a substâncias ilícitas. Quando esses 2 garotos foram encontrados e interrogados mais tarde, Morgan disse que devido ao uso de drogas e álcool, ele costumava ter lapsos de memória e que ele poderia sim ter matado os meninos. Mas depois ele acabou retirando isso do seu depoimento. Outra evidência que surgiu é a de que o pai adotivo de Byers deu uma faca de caça a um cinegrafista que filmava o documentário Paradise Lost. Nela, continha sangue cujo código genético combinava tanto com o do pai adotivo quanto com o do Byers, o que no final ainda revelou a possibilidade do menino ser filho legítimo e, portanto, fruto de uma traição da mãe com o futuro pai adotivo. O homem também admitiu ter espancado o menino um dia antes do desaparecimento, pois o menino estava muito eufórico. A mãe de Steve Brent, Pamela Hobbs, também contou à polícia que encontrou uma faca que pertencia ao filho e que ele levava sempre com ele. Entre as coisas do seu marido, Terry Robbs, mais tarde seria encontrado um fio de cabelo em um dos cadarços que tinham sido usados para amarrar um dos meninos, que correspondia justamente ao DNA de Terry. E em agosto de 2011, após 18 anos de reclusão e sem nunca terem sido ouvidos pelo Estado, os adolescentes acusados pelo crime, que agora já são homens adultos, foram soltos graças à forte pressão da opinião pública em uma campanha liderada por celebridades. No entanto, para a Justiça do Arkansas, os 3 ainda são culpados.
E se você ainda está se perguntando, mas qual a ligação do caso com o personagem Ed? Bom, se você já assistiu Stranger Things, e principalmente essa última temporada que foi lançada, você vai saber do que eu tô falando. Existe mais uma semelhança desse caso com o personagem que eu não mencionei ao longo do vídeo e eu deixei para contar agora no final. É que o Damien e os seus 2 amigos também tinham um grupo onde eles jogavam RPG de mesa, o jogo que as crianças jogam desde a primeira temporada de Stranger Things. E o nome do grupo que o Damien fazia parte se chamava Griffons and Gargoyles. Acho que é assim que se pronuncia. Era tipo o Hellfire Club da vida real. Sobre esse caso foi escrito um livro contando toda essa história que foi intitulado O Nó do Diabo, que posteriormente foi adaptado para o cinema e gerando filmes sem evidências, além dos documentários que eu mencionei antes. E no mais é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse caso e se não, o que você achou. Deixa sua sugestão aqui nos comentários para os próximos vídeos. Me sigam nas redes sociais, se inscreve, deixa um like e até a semana que vem.